Você quer vir para Portugal com o seu quincho? Eu vou ensinar. E minha humana que vai ensinar. E você tem que ficar até o final do vídeo para você ver. Oi, gente! Tá vendo como que o Joaquim é inteligente? Ele até já aprendeu a falar. Então, como ele falou aí no iniciozinho do vídeo, eu vou te contar o passo a passo para você trazer seu pet para Portugal. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro passo. Gente, antes de tudo, é super importante colocar uma observação aqui. O passo a passo, ele tem que ser iniciado pelo menos 4 meses antes de vocês viajarem para cá. Isso porque demanda muito tempo mesmo. Vocês vão ver que são vários passozinhos, né? E tem um especial que ele é bastante longo. Então, o mínimo que se espera aí são 4 meses, mas geralmente o pessoal recomenda fazer 6 meses aí pra dar uma margem boa e vocês não acabarem se perdendo durante todo o passo a passo. O Joaquim tá comendo, tá bebendo água. Vai aparecer. É bom que fica um vídeo Não, é vídeo de cachorrinho. Né? Agora sim, sem mais delongas, vamos ao primeiro passo. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar um microchip no seu pet, né? No seu cachorrinho, no seu gatinho, aí que você for trazer. Esse microchip, ele é bem pequenininho mesmo, ele é do tamanho de um grãozinho de arroz, né? E eu lembro que quando eu fui levar o Joaquim, aplicou com tipo uma agulhazinha assim, sabe? Aqui na nuquinha dele. Tanto que quando você passar a mão, nem sente, sabe? Porque é realmente muito pequenininho mesmo. Então é a primeira coisa que você tem que fazer. Nós fizemos todo o passo a passo em Uberlândia. E o microchip custou R$150. Depois que você microchipar o animal, eu não sei se isso são em todas as clínicas, né, de veterinária, mas onde a gente fez, a gente ganhou esse certificadozinho aqui, que comprova, né, que ele fez o microchip. Eu vou aproximar. Esse aqui, né, então, é o certificado de microchipagem. Aqui tem o nome do veterinário, né, o meu nome, que eu sou assim, colocando eu como dona do Joaquim, a raça dele, o nome. Esse aqui é o númerozinho do microchip. Então, o que acontece? Quando eles conferirem, né, ali no aeroporto, se ele tá microchipado, então, depois que vocês fizerem o passo a passo da microchipagem, é justamente o que eles vão fazer no aeroporto, que é colocar uma maquininha assim, em cima de onde colocou o chip, vai aparecer um número na maquinazinha. E o número que vai aparecer tem que ser exatamente esse aqui, né? Que tem nesse certificado e é o número do animal. É como se ele não tivesse um nome, assim, né? Ele tem um número. E aqui embaixo também tem a data que foi feita e a cidade, né? Tudo mais. Não sei se em todos são assim, mas eu mostrei só a título de curiosidade mesmo pra quem quisesse saber. Então, o primeiro passo é esse. Trazer ele, já que o vídeo é sobre ele, trazer ele porque ele tá fazendo muita bagunça aqui atrás. Não fica quieto. Mas olha, o segundo passo é a vacina antirrábica. Muita atenção porque a vacina ela tem que ser importada, não pode ser uma vacina nacional, e ela tem que ser aplicada ou no mesmo dia, né, após a microchipagem, ou no dia seguinte. Só que quando o veterinário for dar a vacina no animal, ele já tem que estar com o chipzinho ali. Eu não lembro exatamente o preço da vacina, acho que foi uns R$60, não é, amor? Não faço ideia. Nunca sabe de nada. Então, é apenas isso mesmo, é a vacina. Pode ser feito no mesmo dia ali, não tem problema nenhum, tá? Mas lembre-se dessa ordem. Primeiro o chip, depois a vacina antirrábica. O terceiro passo depois de 30 dias que você microchipou o animal e deu a vacina, você vai precisar procurar um laboratório que seja credenciado pela União Europeia para fazer o exame de sorologia, coletar o sanguezinho ali dele para ver se a vacina surtiu efeito e se ele realmente está imune à raiva. Eles pedem esses passos, né, realmente muito burocrático, porque aqui na Europa a raiva ela é, como é que fala? Erradicada. Isso. A raiva ela é erradicada. Então, não existe mais aqui, né? Não tem animais assim com raiva. Por isso que eles pedem todo esse passo a passo, justamente porque é para assegurar que seu animal não tenha raiva para que a doença não possa voltar. Faz todo sentido. A gente fez tudo na mesma clínica, né? Eles coletam o sangue lá do animal e enviam
por correio para um laboratório, né, que seja credenciado. Uberlândia eu não sei se tem, acho que não tem, se não me engano, foi enviado para Belo Horizonte, para o sangue do Joaquim ser examinado, para ver se realmente estava tudo certinho ali com a vacina, mas é uma dúvida que você pode tirar aí na clínica veterinária, se eles fazem todo esse passo a passo. Eu vou mostrar aqui como que é a sorologia. Depois que o veterinário coleta o sangue do animal e envia para sorologia, depois de um tempinho aí, acho que uns 10, 20 dias, eu não lembro exatamente o prazo certo, mas chegou o exame lá, o pessoal da clínica veterinária, eles me mandaram uma mensagem no WhatsApp falando que tinha chegado e que tinha dado tudo certinho com o exame do Joaquim. Como que vocês vão saber se a sorologia deu certo? O exame lá, ele tem que ser superior a 0,5. Se ele for superior a 0,5 é porque o animal, ele sim está imunizado contra a raiva, deu tudo certinho com a vacina. E pelo que disseram lá, é super raro assim não dar certo. Ele disse que em todo a carreira dele assim como veterinário, ele pegou um caso só de um cachorrinho que ele não imunizou, que não deu certo, mas geralmente sempre dá tudo certinho. Isso eu tô falando pro pessoal que a gente fica meio apreensivo mesmo, tipo assim, ai, será que deu certo? Eu até pesquisava coisas assim na internet pra ver se tinha alguma coisa que eu podia fazer pra aumentar a imunidade do Joaquim contra a raiva, pra ver se tinha imunizado direito. Você lembra, amor? Pesquisava se tinha alguma coisa que podia dar pra ele comer, sei lá, algum cuidado assim adicional. Eu realmente fiquei um pouco preocupada, mas dá tudo certo. Mantenha calma que vai ficar tudo bem. Igual coach. Pessoal, essa aqui é a sorologia do Joaquim. Realmente foi por correios, não tinha lá em não tinha lá em Uberlândia, tá vendo? Mandou pra BH. O laboratório foi esse aqui, eu não conheço. Foi o pessoal da clínica mesmo que enviou. Eu vou mostrar direitinho como que é a sorologia pra vocês verem. Então, pessoal, esse aqui é o exame de sorologia do Joaquim. Vocês podem ver aqui que tá escrito titulação de anticorpos neutralizantes para a raiva. Eu saí da câmera, desculpa. Então aqui tem o nomezinho dele, os dados dele, né, e tudo mais. E aqui o resultado do exame, ele deu 4,56, então foi um resultado bom, né? Sendo que tem que dar acima de 0,5, então foi muito bom. Então aqui deu tudo certinho, chegou pra gente dentro aí desse prazo, não lembro direitinho, mas foi mais ou menos isso. Com relação a valores, foi mais ou menos, eu não me recordo muito bem do preço, vou ser bem sincera. Mas foi, acho que R$1.200, não foi? R$1.150, R$1.200, alguma coisa nesse rumo aí. É um preço salgado, né? Realmente bem caro, mas é um exame, assim, que vai valer pra vida toda. Vai valer pra vida toda no sentido que, se você vacinar o seu cachorrinho ou o seu gatinho, né? A cada ano certinho, né? Antes da vacina vencer, porque a vacina antirrábica ela tem validade de 1 ano. Então, se você der a vacina para ele todos esses anos, antes de completar o vencimento, esse exame vale para a vida toda, você não vai precisar repetir. Só que, assim, se você for trazer mais de um animal, você vai ter que pagar a sorologia para cada um deles. Então, pode ficar um pouquinho apertado, um pouquinho salgadinho aí, mas é o que tem que fazer, não tem saída, né? A única coisa que você pode ver é, assim, procurar laboratórios, né, ou clínicas que fazem por um preço mais em conta. Acredito que tem alguns estados também, assim como a questão do apostilamento que a gente falou no vídeo anterior. Se você não viu, né, é o passo a passo para vir para Portugal. Inclusive, esse é um passo que a gente fala lá que queria fazer um vídeo separado, porque é muito extenso e bem detalhado, mas esse vídeo tá aqui nos cards, você pode clicar e assistir depois que terminar esse vídeo aqui. Assim que você receber seu exame, né, o exame do seu cachorrinho, do seu gatinho, e ver que tá tudo certo, você já pode comprar a sua passagem e também a caixinha de transporte. Só que você tem que ter atenção quanto a essas duas coisas. Primeiro, com relação à passagem, é pelo prazo. Por que que eu digo isso? Depois que o seu bichinho fez a sorologia, ele tem que cumprir uma quarentena de 90 dias. E esse é o quarto passo.
Então você tem que aguardar aí no mínimo 90 dias para ele poder viajar. Ainda que esteja tudo certinho, ele não pode viajar antes desse prazo, tem que cumprir mesmo, é bastante rigoroso, né? Tanto que eles conferem a data da sorologia para verem se vocês realmente cumpriram esse prazo. Então você já pode ir pesquisando as passagens aí, no mínimo com esses 3 meses depois da sorologia. Com relação ao tamanho da caixinha de transporte, que era o que eu ia comentar. A gente teve um probleminha, um problemão, na verdade, com relação à caixinha do Joaquim. Se você ainda não viu o vídeo da nossa viagem, a gente também vai deixar aqui nos cards para você entender direitinho tudo o que aconteceu. Pode clicar lá e assistir depois que esse vídeo terminar. Mas aí se atente com relação ao tamanho que a sua companhia aérea pede para a caixinha de transporte. Nós fizemos isso, tá? A gente não comprou uma caixinha que fosse maior, nós viemos com a TAP, inclusive. E a gente não comprou uma caixinha que fosse maior do que eles pediam. E foi justamente aí que a gente se ferrou. Porque a gente seguiu tudo certinho. E, enfim, na hora lá do embarque, na hora do check-in lá em São Paulo, a pessoa que fez o atendimento não queria deixar o Joaquim embarcar, porque falou que ele tava com a caixinha muito pequenininha. Enfim, vocês podem assistir o vídeo lá que a gente explica tudo direitinho. Mas se atentem a essa questão. Então, durante o prazo de quarentena, já podem pesquisar a passagem, comprar e também a caixinha de transporte. E uma dica bônus é que eu recomendo justamente que vocês já comprem a caixinha de transporte dentro desse período, porque vocês já podem acostumar o petzinho de vocês ali a ficarem na caixinha, porque é um voo muito longo e eles ficam mesmo muito estressados. Dependendo da tripulação ali, eles não deixam tirar o cachorrinho da caixinha de transporte, então ele vai ter que ficar ali mesmo. Acho que tem alguns que não deixam nem abrir, né, amor? Então, realmente é um pouco estressante. Então, quanto mais vocês irem acostumando, melhor vai ser. A gente começou deixando ele meia hora, depois que a gente viu que ele estava se adaptando bem, a gente já estendeu um pouquinho o prazo para 1 hora e meia, assim por diante, né? Até que no final das contas a gente deixava 3 horas, depois tirava para ele fazer xixi, tomar água e comer ração, e voltava novamente, porque a gente queria fazer isso no voo, né? A gente se planejou para fazer isso no voo. Com relação ao ponto das passagens, é importante que as passagens do bichinho sejam compradas no nome de quem o microchip está registrado. Aliás, todo o processo ali tem que ser feito no nome de quem o microchip ficou registrado. As passagens que a gente comprou, eu falo porque algumas pessoas nos perguntaram os valores, né? De São Paulo para Porto foi pouco mais de R$ 1.300 e saindo de Uberlândia para São Paulo foi 200, 250. Eu não lembro exatamente os valores, eu deveria até ter anotado, mas eu não sei, eu não sabia se eu ia fazer um vídeo desse. Se algum dia eu ia fazer um vídeo desse na minha vida, aí eu não anotei. Mas foi mais ou menos esses preços aí mesmo. Inclusive, vocês podem até entrar em contato com as companhias aéreas que vocês pretendam vir, né? Para conferir certinho o precinho. Inclusive, antes de vocês iniciarem o processo, até para vocês colocarem no orçamento de vocês certinho. Próximo passo é você agendar a emissão do CVI do seu animal. O CVI, ele tem validade de 10 dias. Então, na verdade, a emissão é o último passo aí, né? Do passo a passo. Só que você precisa agendar antes porque eles pedem. Você vai fazer isso na Vigiagro ou no MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Eu acho que depende da cidade ou do estado, não sei, acho que é da cidade. Cada um aí tem um nome diferente. Em Uberlândia, por exemplo, era o MAPA, mas eu já vi várias pessoas falando aí sobre Vigiagro. Ou pode ser que seja a mesma coisa e eu que estou desinformada. Mas vocês precisam agendar, alguns lugares pedem até 2 meses de antecedência. E uma coisa que vocês têm que levar em consideração também é o seguinte, por exemplo, eu não sei se isso é pedido em outros locais também, provavelmente sim. Mas em Uberlândia, por exemplo, a gente teve que comparecer ao local, né, lá no Ministério da Agricultura, para pegar o CVI do Joaquim e levar todos os documentos originais. Não sei se isso é pedido em outras cidades. Então, perguntem antes, porque eu já vi algumas pessoas marcando a emissão do CVI em São Paulo. Eu não sei se o processo é todo feito online, se for, aí é uma coisa que você não precisa se preocupar,
Mas se você tiver que comparecer, você teria que viajar de um estado para o outro, de uma cidade para outra, para emitir o CVI. Então manda um e-mail antes, sabe? Procura ali, se você não tem o Vigiagro ou o mapa na sua cidade, procura um mais próximo ali e manda um e-mail perguntando: olha, para emitir o CVI a gente precisa comparecer pessoalmente? Porque se for o caso, aí já é uma outra etapa que você tem que colocar no seu planejamento. Não só em questão de tempo, né, mas financeiro mesmo, porque você ter que se deslocar vai gastar um dinheirinho. Então, se atente a essa questão, marque aí a emissão do CVI com pelo menos 2 meses de antecedência, que é o que eles pedem, né? E por isso que, assim, pra ser sincera, voltando ao passo anterior, eu nem recomendo comprar as passagens com um prazo, assim, muito curtinho. Porque, por exemplo, são 4 meses, né, que vai demandar aí todo o processo, mas é que alguma coisa sai dos trilhos e você vai ter algum problema aí com a sua passagem. Então, por isso que eu falei lá no início do vídeo, pelo menos uns 6 meses aí, eu acredito que seja um tempo seguro, porque aí você vai conseguir agendar tudo direitinho e tudo mais. Mas ainda não sai desse vídeo porque no último passo, o CVI é o último passo. Eu só coloquei o agendamento aqui, porque ele realmente tem que ser feito com antecedência, mas eu vou explicar direitinho o que é o CVI e também o prazo de validade dele. O passo seguinte já é chegando aí pertinho do dia de você viajar, né, com o seu pet. O que acontece? Tem um documento que você precisa dele para emitir o CVI, que é o atestado de saúde, que o veterinário, né, pode ser um outro veterinário, não necessariamente o que fez todo o processo ali de microchipagem, você pode fazer cada um num lugar, mas eu recomendo que se faça tudo com o mesmo, porque caso dê algum problema ali, você tem um veterinário que acompanhou todo o processo e pode recorrer a ele. Eu falo isso porque quando a gente foi para emitir o CVI do Joaquim, que a gente enviou os documentos, né, por e-mail, a responsável, né, lá do mapa de Uberlândia, ela falou que o cartãozinho de vacina do Joaquim tava com uma rasura. Não era uma rasura, era uma data prevista para uma vacina antiga que ele tinha que ter tomado, né? Só que a gente atrasou um pouquinho essa vacina e ele tomou numa data posterior. E ela tinha entendido que aquilo era uma rasura. Então, isso poderia complicar todo o processo, né? Por causa de um errinho ali no cartão de vacina, o CVI dele não seria emitido, aí a gente teria que, enfim, fazer alguma coisa. A gente até perguntou, o que você quer que a gente faça? Que a gente faça um outro cartão de vacina? E aí seria complicado, porque como que a gente ia colocar todas as vacinas ali? Ou se, por exemplo, ela queria uma declaração do veterinário que acompanha todo o processo e tudo mais. Por isso que eu falo isso, que é uma diquinha extra aí, mas se você não quiser também não tem problema. É só uma recomendação mesmo, porque se surgir algum probleminha aí nesse sentido, você tem um veterinário que acompanhou ali todo o processo, sabe como que foi tudo e ele pode te ajudar, né? Uma pessoa a quem você possa recorrer ali em caso de alguma coisa nesse sentido. Pessoal, um ponto importante é que eu recebi uma dúvida esses dias, né? Se o animalzinho precisa ter todas as vacinas ali no cartãozinho. Eu acredito que sim, que pelo menos as obrigatórias. Eu falo pelo menos as obrigatórias porque o Joaquim tem algumas vacinas optativas que a gente não deu, né, ainda. Mas eu acredito que pelo menos as vacinas obrigatórias tem que ter sim, até porque você tem que enviar o documento de vacinação pra Vigiagro, né, para eles verem se tá tudo certinho. Mas se você tem alguma dúvida nesse sentido e quer uma opinião assim mais segura, é válido também vocês enviarem um e-mail, né, pro mapa aí ou Vigiagro da sua cidade, perguntando sobre essa questão. Pessoal, esse aqui, né, é o atestado de saúde do Joaquim. A gente tá com a cópia porque o pessoal da Vigiagro/mapa é quem fica com o original, mas eles colocam esse carimbinho aqui falando que esse documento, né, confere com o original. É como se fosse uma autenticação de cópia que a gente faz num cartório. É só pra falar que ele realmente é válido. Isso aqui, esse documento aqui, ele basicamente traz alguns dados do animal e os dados do dono, né, e tudo mais. E fala que o animal tá apto para viajar, que ele não tem nenhum problema de saúde, nada desse sentido, né, que não vai trazer complicações ali
no voo, alguma coisa nesse sentido. Esse atestado de saúde, ele tem uma validade de 3 dias. Então, você tem que emitir ele aí no máximo 3 dias antes de emitir o CVI, porque você precisa dele, você precisa levar esse documento aqui para pegar o CVI do seu bichinho, né? Então, não se esqueçam dessa data, tá? Com seu agendamento ali marcado. Não vá, assim, nos 3 dias certinhos, eu fui no dia anterior, né? Até porque, por exemplo, se acontecer alguma coisa que, como Uberlândia é pequeno, né? Então, assim, apesar de que no dia ela falou que atendia outras cidades também, eu imaginei que, sei lá, a demanda não poderia ser tão alta, assim, e que, sei lá, poderia acontecer alguma coisa, ela desmarcar e ter que remarcar, e aí eu preferi emitir no dia anterior justamente pra me resguardar, né? Não correr esse risco. O atestado de saúde do Joaquim foi R$50, para vocês terem uma base aí de quanto vocês vão gastar em todo o processo. Agora sim, né? Falando sobre o CVI, que é o último passo, o que vocês vão precisar? O nosso agendamento foi feito por e-mail, então eu só tirei as fotos dos documentos que era necessário enviar. O que eu precisei enviar? Fotinho do cartão de vacina do Joaquim, tanto dessa parte aqui, né, que tem todos os dados dele, quanto também aqui do interior, com todas as vacinas que ele tem. Também precisei enviar o certificado de microchipagem, atestando que ele tinha feito, né, tava com o microchip ali, tudo certinho. Eu precisei enviar também a foto do exame de sorologia. Vocês vão ver aqui agora que esse não é o original, esse é a cópia, porque ela imprimiu tudo, né? A moça lá que fez o CVI do Joaquim, ela imprimiu tudo, e aqui também aquele carimbozinho também de que confere com o original. E o atestado. O atestado eu mandei, né, no dia que eu emiti, mas eu também levei o original comigo porque era necessário que ela fique com o original e eu fico com a cópia. E eu fiquei com a cópia. Então foram esses documentozinhos, né? Além do requerimento. Esse aqui é o requerimento, né, que a gente precisou preencher para emissão do CVI. Esse é o requerimento para emissão do CVI. É um documento, né, de egresso, como tem o xizinho aqui. A gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, se você tiver alguma dúvida com relação ao preenchimento, mas é bem simples. Aqui tem os dados, né, de quem está exportando, importando o animal e tudo mais. Aqui também informações sobre o animal, a origem, para onde a gente vai, no caso aqui Portugal, com a data. É basicamente isso. Não tem, assim, nada demais, são essas informações mesmo. Com relação à data da viagem, você não precisa enviar a passagem, o comprovante, é só a data mesmo, falando, eu vou viajar tal dia, né, que eles agendam ali conforme a sua viagem. No dia ali que a gente foi emitir o CVI, além do documento que eu tinha enviado por e-mail, né, eu levei os originais comigo, porque se precisasse eu tinha. Eu vou mostrar para vocês os documentos, na verdade, que eles emitem. Esse é um dos documentos, né, que o pessoal da Vigiagro ou Mapa emitem. Esse aqui não é o CVI, é só um documento falando que o animal ele vai viajar, que não é com o objetivo de venda, né? Ele vai viajar porque ele é seu e que você não vai vender ele. Mas o CVI mesmo é esse documento aqui. Se você tem curiosidade de saber como é. Nessa primeira página tem os meus dados, né? As informações sobre o Joaquim. Aqui na segunda é a data da vacina, o fabricante, tudo, mas todos os dados da vacina antirrábica que ele tomou. E aqui nessa última página é onde o veterinário do aeroporto que você vai chegar aqui em Portugal vai assinar, porque ele vai conferir toda a documentação e se tiver tudo certinho, ele assina aqui. O CVI, ele é gratuito e ele tem uma validade de 10 dias. Então, depois que você emitir o seu CVI, né, você tem até 10 dias para chegar em Portugal. Depois que você emitiu o CVI, esse agora sim é o último passo aí de tudo. Você vai enviar um e-mail
para o aeroporto onde você vai descer primeiro, onde você vai chegar primeiro, né? No nosso caso, a gente veio pro porto, a gente não fez escala, não fez conexão. Por exemplo, tem gente que faz conexão em Lisboa e depois vai para outros lugares. Como a gente ia morar aqui no porto mesmo, a gente desceu no porto e fez tudo ali. Os e-mails, tanto do aeroporto de Lisboa quanto do porto, eu vou deixar aqui na tela mesmo para vocês verem, né? Então, toda a documentação, inclusive o CVI, tem que ser enviado para esses e-mails, no mínimo com 48 horas de antecedência. Eles conferem, né, chama DGAV, não sei se é assim que fala, mas escreve DGAV. Eles conferem toda a documentação e se estiver tudo certinho, eles dão ali um parecerzinho falando assim, olha, pelo menos comigo foi assim, falando assim, olha, parece que tá tudo certinho com a documentação do seu animal. A taxa que vocês precisam pagar é tal. A taxa é de 40 euros, tá, pessoal? Nos 2 aeroportos. São 40 euros e você pode pagar por transferência bancária ou por cartão. Eles não aceitam mais dinheiro em espécie, então são só essas duas formas de pagamento. Se você optar pela transferência bancária, eles até pedem para você enviar o comprovante ali respondendo aquele e-mail. Mas eu paguei com cartão mesmo e deu tudo certo. Ah, pessoal, assim, na minha comunicação de chegada, né, nesse e-mail que eu enviei, não tinha um formulário, nada nesse sentido. Eu só enviei um e-mail mesmo escrevendo, olha, meu nome é Vitória, tananã, tananã. Vou chegar com o meu cachorrinho Joaquim, ele é um Shih Tzu, pelagem tal. A gente vai chegar dia tal no aeroporto do Porto. Aí eu coloquei, seguem as documentações dele anexas e deixei lá toda a documentação certinho. Foi só isso que eu fiz. Não foi necessário nenhum formulário. Não sei se no aeroporto de Lisboa também funciona dessa forma. E eu também não sei te dizer, por exemplo, que se vocês pegarem alguma pessoa diferente, né? Se alguma outra pessoa responder o e-mail de vocês, elas vão pedir um formulário. Porque aqui tem muito disso. Dependendo de quem te atende, é uma coisa diferente. Na verdade, isso acontece em qualquer país, né, amor? Depende muito, assim. Tem algumas informações um pouco dispersas, mas eu tô falando assim, tudo conforme a nossa experiência. Foi dessa forma que a gente fez e deu tudo certinho. Ah, pessoal, lembrando que a taxa de 40 euros é por animal, tá bom? Então, se você trouxer mais que um, será um valor um pouco mais alto, porque você vai ter que pagar a taxa para mais de um animal, obviamente. Assim que o veterinário do aeroporto, né, conferir toda a documentação e você fizer o pagamento e tudo mais, ele vai te dar um outro documento, que é essa declaração aqui, que ela serve inclusive para você sair do aeroporto. Por exemplo, se alguém ali te parar, algum guarda, né, um segurança, assim, te parar com um animalzinho, você vai apresentar essa declaração aqui, que consta que você já passou pelo veterinário. Essa declaração, ela também vai constar o endereço daqui de Portugal e os dadozinhos do animal e os símbolos. Essa declaração é válida por 4 meses. Então, se você tem o interesse de permanecer aqui em Portugal, você tem até 4 meses para fazer o registro do seu animalzinho no SIAC. A gente ainda não fez o do Joaquim. Eu pesquisei assim, aparentemente a taxa é de 2,50 euros. É bem baratinho mesmo. Eu vou até confirmar depois. Me acompanhe no Instagram, porque se tiver alguma atualização no valor ou se tiver alguma coisa diferente, eu vou contar lá. Inclusive o processo, né, de registro, mas me parece bem simples. O veterinário ele explicou que é só procurar um veterinário mesmo aqui da cidade e falar, olha, eu quero registrar o meu animalzinho no SIAC. Ele faz o registro, você paga essa taxazinha e por aí tá tudo certo. Inclusive isso serve porque, só a título de curiosidade mesmo, se você precisar mudar de casa aqui em Portugal e tudo mais, você tem sempre que comunicar ao SIAC que você mudou com seu animalzinho de lugar. E paga-se também uma taxazinha, acho que de 1,50 € alguma coisa assim.